nessa igreja, uma vez entrou, ele pregando numa autoridade, tinha feito louvor, aí eu fui com as crianças pra lá, e ele pregando numa autoridade, aí tinha muito bêbado, uma cidade muito pequena, tinha muito bêbado. E aí chegou um bêbado e falou assim, eu quero que você pregue sobre Davi. Ele dava a ordem pra ele. E ele ficava falando. Mensagem. Aí depois ele falou assim, em nome de Jesus, fica quieto aí, fica quieto, eu tô falando da palavra, né? Senta aí, fica quieto, né? Você vai ouvir a palavra e tal. Aí ele ficou quietinho. Na hora da oração, quando a gente foi orar por todo mundo, que ele levantou a mão, tinha um big de um revólver aqui nele, né? Eu falei, Deus do céu, se ele tivesse... Meu pai, tava muito bêbado, né? Nessa mesma igreja, no começo do ministério, teve outra ocasião também, que uma outra pessoa também, de repente, nós ouvimos cair no chão um barulho, a pessoa estava com uma faca. Uma facona, né? Meu Deus. No momento da oração, a faca caiu no chão. Chegou, hein? Chegou o momento mais ungido da nossa semana. É isso aí, galera. Tá começando mais um episódio do Pode Unção. Sejam muito bem-vindos, paz seja com todos. Eu me chamo Maicon Santos. E eu me chamo Carol Santos. E aqui no Pode Unção a gente sempre fala sobre 4 pilares muito importantes, né, amor? Casamento, vida com Deus, propósito e ministério. Com certeza. E hoje tá incrível, né? Porque nós estamos recebendo aqui um casal de pastores, a qual a gente admira muito, que eles carregam em Cristo, né? São muito especiais para nós. Mas antes da gente apresentar eles para vocês, o que eles precisam fazer, irmão? Se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você gosta desse estilo de conteúdo e toda vez que a gente postar um novo episódio, ele te notifica disso. Aproveita também, pega o link, manda no grupo da família, grupo da vizinhança, para um casal de amigos e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Amém, não tenho dúvida disso. Então, hoje nós estamos no 10º episódio do Pode Unção. Você tá vendo, pastor, eu estou vendo já em 2026. Aqui, né? Mas a gravação a gente está fazendo em dezembro ainda. E eu tenho certeza que será incrível. Como eu disse, nós estamos recebendo aqui um casal abençoado, a qual a gente ama muito. Eles são pastores ali da igreja Maranatha Church, né? São pais, né, do Theo Rubia, da Débora Rubia, e são nossos pastores, né? Amém. Eu estava até conversando com a Carol, que faz 10 anos e, para ser mais exato, 10 anos e 4 dias que eu entreguei minha vida para Jesus, né? Que eu desci as águas. Foi o pastor que fez, o pastor Tércio que fez o meu batismo, né? Então, para nós, esse momento é um momento muito importante, né? Então, vamos receber pastor Tércio, pastora Rita, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Amém. Obrigada por esse carinho. Que bom. Obrigada. Que Deus abençoe você, Maicon, né? Carol e todos aqueles que estão nos vendo, né? Nos ouvindo, nos vendo. Que Deus abençoe todos vocês com alegria, com saúde, com paz. E que alegria estar aqui com vocês hoje. Amém, alegria nesse nossa. podcast, né? E com esses temas com esses 4 pilares tão importantes. Sim. Em nome de Jesus. Estamos muito felizes, né, Leandro? É verdade, é sempre uma alegria poder ter comunhão, né? Poder estar em momentos especiais como esse, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos que vão nos ouvir, que vão nos ver, e que o Espírito Santo de Deus ministre, né, em cada vida. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Tudo que fazemos sempre é para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, começando pelo começo, né? Uma pergunta padrão que a gente sempre faz para todos os casais é como vocês se conheceram e se vocês já conheciam a Jesus nessa época. Eita glória. Essa é uma história longa, né? Você quer falar? Você quer começar? Você quer que eu fale? Eu me converti com 15 anos de idade, né? Sim. E com 16 para 17 eu conheci, né? O pastor Tércio, ele era filho de pastor e presidente do grupo missionário de jovens na época, né? Sim. Então a gente conheceu num evento de jovens. Sim. Mas antes de eu conhecê-lo, eu já ouvia falar dele, né? Oi. Porque um primo da minha mãe, que eu chamo de tio, é casado com a prima dele. E eu fui passar as férias, né? As minhas férias na casa deles aqui em Paranavaí. Sim. Sim. E quando eu cheguei na casa deles, eu perguntei para minha tia, que eu chamo de tia,
Falei, olha, tia, tem alguma igreja evangélica por aqui? Ela falou, você é crente, Rita? Eu falei, sou sim. De que igreja? Eu falei, o nome da igreja. E aí ela falou assim, nossa, eu tenho um tio pastor e um primo maravilhoso dessa igreja. Olha, Lindo demais. já falando, já. E eu fiquei na casa deles 15 dias. Sim. E por 15 dias eles ficaram falando de Tércio. E é um nome diferente, né? Sim. Aí quando eu fui embora, passou um tempo. Quando houve esse evento lá de jovens de Piracicaba, Sim. eu estava vendo a lista das pessoas que iam almoçar, contando os jovens. Naquele tempo não tinha computador, não tinha nada, tudo manual, né? Sim. Eu estava ali na linha de frente também da equipe e eu vi Tércio. Quando eu vi Tércio, eu me lembrei do nome Tércio. Uhum. Aí eu fui perguntar para o presidente dos jovens, quem que é esse Tércio? Né? Aí ele me falou, é aquele. E quando ele me falou, é aquele, ele estava entrando para representar a cidade dele, para dar uma Sim. palavra no altar. Subindo no púlpito, né? Subindo no púlpito. E literalmente enrolado na cortina que tinha no altar. Ele entrou e não sabia sair da cortina. Né? Então, depois que ele saiu, né, da cortina, ele cantou um cântico, aquele cântico ressuscitou, né? Cantou com gestos e tal. E aí, depois disso, foi a hora do almoço, né? E aí eu fui na fila, tudo era fila, né? Sim. Aí eu fui lá na fila e me apresentei. Falei, você é o Tércio, né? Primo da Dagmar. Apaixonada, né? Um ano, meu Deus, quem que é o Tércio? E foi assim, aí nós começamos a conversar. E aí tem outros detalhes. Tem vários detalhes, né? A gente, quando a gente conta, né, a história do nosso encontro, nosso início do nosso relacionamento, Sim. tem um lado, entre aspas, engraçado, né? Que eu brinco com ela e tal. Sim. Mas tem um lado espiritual, né? Sim. A palavra de Deus nos diz que tudo já está preparado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, né? Sim. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, né, eu já senti o chamado de Deus para o ministério, e eu pedi a Deus uma esposa. Deus, eu não quero namorar, eu quero casar. Sim. Lógico, não com 15 anos, mas uma entrega a Deus. Deus, Sim. que o Senhor prepare, que seja dentro da tua vontade. Uhum. E quando aconteceu todo esse episódio, né, que a Rita contou, que ela esteve lá na casa da minha prima, minha prima irmã, e aconteceu isso, né, depois de quase um ano, ela foi em janeiro de 84, e nós nos conhecemos em setembro de 84, no encontro regional de jovens. Então a gente brinca um pouquinho assim, tal, apaixonada, aquela Sim, coisa toda, porque ficou gravado na mente dela o nome, né? Tércio é um nome diferente mesmo. Uhum. Mas ali, Deus já estava mostrando, né? Dando destino ao nosso caminho. Deus, ele nunca escolhe, ele nunca escolhe, ele não une pessoas, ele une propósitos, Sim. né? Uhum. E dali nós começamos a nos conversar, tem alguns fatos engraçados também, né? Mas tá para um outro podcast aqui, que é bem longo, né? Sim. E depois começamos a conversar por telefone. Na época, o telefone era uma coisa rara, né? Não existia celular. Agora, em fevereiro, nós vamos completar 40 anos, né, de casamento. Nossa. Né, dia 8 de fevereiro. Começamos a conversar por telefone, depois marcamos nosso primeiro encontro, vamos dizer assim, Sim. nós conversarmos, né? Eu com uma vergonha violenta, eu não tinha namorado, né? A Rita foi a minha primeira namorada. Sim. E nós marcamos um encontro na igreja, 15h da tarde, um sábado, porque terminava o ensaio do louvor, né? Sim. E eu fui buscar ela na igreja, assim, com aquela vergonha, né? E aí saímos de lá, fomos até... Detalhe, nesse primeiro encontro ele me levou uma caixa
É uma De caixa bala de bala, fita. né? Lembra disso? Bala. Não. Pois Ah, é. É uma que nem um trenzinho, uma grudadinha na outra, assim. Ah, é? É nós, Oh, meu Deus. nós não participamos do dilúvio, mas pisamos o barro. É. Pisamos o barro, né? Bala fita. O pessoal mais antigo vai saber o que é isso. Eu trabalhava numa empresa, né, Sim. chamada Arcor do Brasil, e era uma empresa de bala, chocolates, sim. aquela coisa toda. Então eu levei para ela. Aí lá, Deus já começou a fazer uma coisa muito bonita, né? Sim. Nós descemos de a pé da igreja até a Praça José Bonifácio, dava umas 20 quadras, mais ou menos, né? Umas 20 quadras. E nós ficamos sentados no banco, né? Imagine, né? 2 meninos, né? Eu com 19 anos, ela com 17, na Praça do Jardim, às 4 horas da tarde, né? Muito romântico isso. Hoje o povo no jardim, né? Antigamente a gente ia no jardim para namorar, né? Sim. E aí passou um moço. Isso foi um dos primeiros sinais, né? Passou um moço, ele era um hippie, e ele falou com a gente se a gente podia ajudá-lo. Sim. Ele estava vendendo algumas pulseiras, algumas coisas, porque ele morava no Espírito Santo, né? Então, quer dizer, no estado do Espírito Santo. Sim. E ele estava voltando para lá. E aí, eu gentilmente falei para ela escolher uma pulseira, né? Aí ela se entregou, né? Aham. Se entregou, eu disse, olha, escolhe uma pulseira, Rita, para você, ou alguma coisa para você. E aí ela diz assim, eu vou escolher verde, que é esperança. Então, começou aí começamos a namorar. Sim. E oramos, né? Namorar não, oramos 2 meses, e aí Sim. começamos a namorar e graças a Deus estamos namorando até hoje. Que bênção, glória a Deus. E já são, igual o senhor falou, a pastora, há 40 anos, né? Vai 40. fazer 40 anos, com um namoro quase 42 anos. Que bênção. E nesse tempo, né, nessa trajetória juntos, né, como o senhor mesmo falou, Deus ele não une pessoas, ele une propósito. É o que a gente acredita muito, né? E qual foram os aprendizados que vocês tiveram ao decorrer desse tempo, sabe? Para passar para aquela pessoa que está iniciando agora e aquela pessoa que está iniciando para dar certo, aquela pessoa que quer, sabe, casar para dar certo, né? Porque casamento é uma bênção, é um projeto de Deus, mas tem os aprendizados ao decorrer do tempo, né? E qual foram os aprendizados que vocês tiveram nessa trajetória de 40 anos? Muitos, né? Muitos, sim, imagino. muitos aprendizados. Nós tivemos um aprendizado durante o namoro, né? Sim. Muitos sinais de Deus, assim, mostrando que realmente Deus, ele queria, né? O Sim. propósito dele era para a gente se casar, né? E muitas coisas aconteceram no namoro e depois nos casamos. E aí, assim, a grande experiência que nós tivemos logo no início do nosso casamento, né? Porque os primeiros anos do casamento, né, vem as adaptações, né? Os anos das adaptações. Acho que é um dos né? momentos mais difíceis ali, né? Vocês têm Essa quanto questão tempo de casados? De casado 9 anos 9 e junto anos. 11. Olha. Então, a adaptação, ela pode ser uma bênção e pode ser um problema, né? Sim. Porque nas adaptações, a própria palavra adaptação significa que você precisa se adaptar, né? Precisa se encaixar, Sim. e às vezes para se encaixar precisa lixar alguma coisa, Sim. precisa, né, renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. E depois de 1 ano e 4 meses nasceu nossa filha. E aí foi assim um momento, uma aprovação muito grande que nós passamos mesmo, né, Rita? Eu vou deixar a Rita falar, uma aprovação. Ela nasceu com um probleminha, né, Sim. chamado hemangioma, né? Uhum. E aí foi algo assim muito forte o que Deus fez na vida da gente. Sim. Ela nasceu depois de uns 15 dias, né? Parecia uma pintinha atrás da orelha. E aquilo começou a crescer. E nós levamos ela no médico, né? Foi constatado hemangioma. Aí, tudo que podia ser feito na época, né? A gente fez. Mas aquilo foi crescendo e tomou metade da orelhinha dela, né? Foi como se fosse um limão.
né? Uma Sim. laranja assim. Nós levamos ela ao médico, Sim, né? sim. Nós não sabíamos, nós nunca tínhamos visto Visto, isso, nem né? ouvido falar sobre. E levamos ela num dermatologista, e o dermatologista passou por um cirurgião plástico, né? E o cirurgião falou que aquele nódulo, né, vamos Sim. falar assim, ia crescer, não sabia quanto ia crescer. E depois de 7 anos, aquele nódulo ia começar a regredir, né? E aí foi um momento assim de muita tensão, né? De muita oração, de muita união entre a gente, porque nós éramos casados, A recém-casados. primeira filha, né, ali, né? A primeira filha, né, Rita? Sim. Foi bem E aí difícil. foi um momento que Deus nos carregou no colo. Sim. né, Foi Rita? sim. Aham. Foi sim. Mas assim, né, na experiência, né, que você fala aqui, que a gente poderia passar, né, Sim. para outros casais nesses 40 anos, eu sempre falo, né, para todos os casais, Carol e Maico, né, para o casamento dar certo, a Bíblia, né, tem que estar baseado dentro da palavra. Sim. Porque cada um vem de um jeito, cada um é de um jeito, cada um. O que a gente não pode fazer é defender os nossos pontos de vista. Porque se cada um defender o seu ponto de vista, esse casamento vai, né, haver uma ruptura. Com certeza. Né? Porque cada um defende o seu ponto de vista e nisso vai se abrindo o abismo. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Não é nem o meu ponto de vista e nem o seu, mas o que a palavra de Deus diz sobre. Né? Então, assim, o segredo para a gente manter o casamento, e eu tenho aconselhado muitas pessoas, e as mulheres que vêm, né, os homens que vêm, os casais que vêm, eles vêm dando a sua versão do fato, Sim. né? Sim. Aham. E, assim, se você for olhar, ela tá, entre aspas, com razão, Sim. Uhum. mas não é o que ela acha, o que ele acha, o que ela sente, o que ele sente, Sim. mas o que a Bíblia diz para você fazer, né? É. Então, assim, o segredo de se manter um casamento hoje, né, é esse. Porque, novamente eu falo, se cada um defender o seu ponto de vista, cada um vai estar na sua razão, né? Exato. Mas não é por aí, né? A Bíblia fala que aquele que não tomar sua cruz, né, e seguir, aquele que não renunciar, aquele que não morrer, não vive. Uhum. Então, assim, tudo a gente tem que fazer dentro da palavra. Então, não é o seu ponto de vista, não é o seu, é o que a Bíblia diz sobre. Sim. Né? Então, o que você tem que fazer? Ser submissa? Independente se ele mereça ou não mereça. Sim. Você vai ser submissa. Sim. Entendendo que a submissão não é ser pisada, né? Sim. Mas o que é ser submissão? Aqui tá uma xícara, né? Então, minha mão tá submissa a essa xícara, debaixo dessa xícara. Uhum. Então, minha mão, ela sustenta essa xícara. E ela impulsiona para cima, né? E ela direciona. Isso é submissão da Bíblia. Não é ser pisoteada, né? Então, eu sempre falo para as mulheres, você vai sustentar o seu marido lá em cima, você vai impulsionar, você vai direcionar, né? Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça, mas você é o pescoço. Então, você que vai dar o rumo, né? Então, para o casamento dar certo, marido mereça ou não mereça, ela vai ser submissa com sabedoria, né? A esposa, sendo difícil, não sendo difícil, o marido vai amar, né? Assim como o Senhor Jesus disse para amar, como amou a igreja, ou seja, respeitando, renunciando, perdoando. Né? Então, assim, o segredo mesmo que a gente pode hoje falar com 40 anos de casório, é isso aí, né? A Bíblia na nossa vida e a Bíblia na vida de quem quer prosseguir para um casamento duradouro. Sim. Né? O segredo, né? A gente estava falando da Débora, depois eu vou concluir o testemunho da Débora, que foi muito marcante para a gente. Sim. Mas como a minha esposa disse, né? A pastora Rita disse, há um texto na Bíblia que eu gosto muito de até, às vezes, em casamentos a gente celebra ministrando esse texto, às vezes na pastoral de casamento, antes do casamento, nós realizarmos o casamento, a gente senta, conversa, tal, bate um papo. A Bíblia diz, no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali ela fala, a palavra de Deus fala sobre o Sermão da Montanha, né? Os 3 capítulos falam sobre o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, são a base de todo
vamos dizer assim, de todo o reino de Deus, o Sermão da Montanha, né? Sim. Ali ele fala sobre as bem-aventuranças, ali ele fala sobre sermos sal da terra, sobre luz do mundo, fala sobre oração, sobre o adultério, sobre... Enfim. Aí ele fecha esse assunto dizendo assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E aí vieram a chuva, vieram os rios, vieram os ventos, bateram contra aquela casa, mas não caiu. Mas aquele que ouve e não pratica, ele edifica a casa. A Bíblia diz que ele é um insensato, ele edificou sobre areia, né? Veio a chuva, veio os rios, vieram os ventos, bateram contra aquela casa. Então, essas três coisas, né, a gente sempre fala que são classes de provas, né? A classe, né, a prova, por exemplo, das chuvas, a gente entende como se fossem os primeiros anos do casamento, né? Sim. E nos primeiros anos do nosso casamento, a prova da chuva, né, para mim e para Rita, foi assim muito marcante, porque nós, a Rita engravidou, nós nos engravidamos, né? O casal engravida. E aí a Débora nasceu com esse probleminha. E nós orando, buscando a Deus. Imagine Maico, imagine vocês que estão nos ouvindo, né? Nós ministrando, falando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus abençoe. E a sua filha, né? Com um nódulo na orelha, vermelho, né? Era o hemangioma é como se fosse um novelo de veias, né? Ela teve 4 hemorragias. E assim, enxaguar, molhar o carrinho dela, o berço, né? E você pregando e as pessoas olhando, falando, olha, você está falando de cura e a sua filha aí doente, né? Meu Deus. Então foi um momento de muita prova, por isso que eu falo, Deus nos carregou no colo e sustentou a nossa fé, né? É o momento, ou você crê, ou você desmancha, né? E aí, Deus nos chamou com um propósito de jejum, e aí Deus fez um milagre, apareceu um médico, esse médico operou ela. Existem muitos detalhes, né? E no fim, graças a Deus, a nossa filha está linda, maravilhosa, sem problema nenhum, com nenhuma cicatriz, nenhuma marca no rosto dela, porque era para estar deformado o rosto dela. Então, Jesus, eu digo para vocês aqui, Maicon, Carol e você que está nos assistindo, Jesus é tudo na vida da gente. Glória a Deus. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele e o mais ele sempre fará. Sempre vai ser o melhor. Amém. Glória a Deus. Sobre isso. Pastor, é muito lindo ver testemunhos, né, de algo que Deus fez. Sim. E pegando um gancho disso, como começou o ministério de vocês, o pastoreio? Né, ali no início, sei lá, as dificuldades, aprendizados no início ali do ministério. Então, veja bem, na época, né, o nosso pastor, eu brinco que ele era um pastor alemão, né? Porque ele era descendente de alemão mesmo. O sobrenome dele é Lautenschläger. Lautenschläger, né? Ele já está com o senhor. Então ele era um pastor assim, muito, muito rigoroso, muito rígido, né? Por exemplo, ele não ordenava ninguém pastor com menos de 21 anos. Né? A pessoa podia estar ressuscitando morto. Não, é com 21 anos. Porque a lei dos homens diz que um homem é emancipado com 21 anos, então é com 21 anos. Né? Então, ele era bem, né? Pai na fé da Rita, né? Fala mal do pastor Tércio, mas não fala mal do pastor da Rita, né? Pai na fé dela, né? A gente gosta. A Rita ama, né? Demais. Pastor Nadir, né? Ele já está com Jesus, ele, a sua esposa, a nossa querida irmã Geni, que também já está com o Senhor. Amém. Então, nós fomos, né, ordenados com 21 anos de idade e já iniciamos o nosso ministério. Nós fomos para uma cidade, né, eu trabalhava ainda secularmente, nós fomos para uma cidade, eram uns 10, 15 quilômetros, né, da cidade onde a gente morava, e lá
abrimos uma igreja, né? Não havia igreja lá. Começou do zero. Do zero, né? Nós alugamos um salão. O salão um depósito de batata. Olha isso. Nossa, gente. Aí ele chegava mais cedo, e enquanto ele ia buscar o povo num bairro bem, casinha de, como que chama aquilo? Taipa. Taipa, né? Né? Havia casa de Barro mesmo. barro, né? Com Ele ia bambu, buscar numa aquela coisa. Era viela. um bairro pobre, bem carente, né? Da cidade. Enquanto ele ia lá com o carro, aí eu limpava o salão, limpava os bancos e ajeitava, e ele tocava. Então, mas antes disso, importante falar isso, que o nosso primeiro culto, né, nós anunciamos na cidade, a cidade era bem pequena, tinha uns 2.000 habitantes, o nosso primeiro culto tinha uma senhora de quase 70 anos de idade. Uhum. Então Deus, o que a gente faz? Eu não sei se eu prego, se eu canto, se eu sento, converso com ela. Só tinha uma mulher, só tinha Ah, uma só Lídia. tinha, Só tinha uma pessoa. Ah, eu achei que Uma ela estava pessoa. no meio das outras. Não, só tinha uma uma. pessoa. Lídia. Né? Nossa irmã Lídia, ela tinha quase 70 anos de idade. Então, eu não sei, eu ficava pensando comigo, né? Eu começo o culto, eu canto, faço louvor, eu prego, Sigo eu ali o que sento com ela, fico batendo um papo com ela. Né? Mas começou com uma pessoa, depois ela trouxe o filho dela, né, com a nora, que estavam passando problemas. E Deus foi abençoando, né? E lá nós ficamos 2 anos e quase 3 anos, né, com a igreja. Deixamos uma igreja construída lá, Que bem. ganhamos um terreno, né? Deus foi tão bom. Depois nós viemos para a rancharia, Uhum. né? Aí ficamos 21 anos em rancharia, pastoreando lá, e aqui em Prudente estamos há 14 anos. Então, tem muita coisa para contar né, de experiência, de acontecimentos. Sim. O ministério, ele é algo muito, muito lindo, né? O ministério pastoral, ele é um ministério, ele é muito maravilhoso, mas é um ministério muito espinhoso também, né? Uhum. Porque você passa pelos mais diversos problemas, né? Você ama, você está num velório, já teve dias, né? De eu estar em 3 lugares diferentes, em ambientes diferentes, Nossa, né? isso é muito... Estar num culto, depois ir para um aniversário e depois o irmão falecer de madrugada, aí você vai para um velório. Deus. E a gente tem que se adaptar ali Tem que naquele saber, né? ambiente que a gente tá. Tem que tomar cuidado para não chegar no velório e falar meus parabéns. Meu Deus. Chegar no aniversário e falar meus sentimentos. Misericórdia. Mas olha, o ministério pastoral é o ministério de Jesus. O ministério pastoral é o ministério de pai, né? É algo paternal. Então é maravilhoso. E a Rita, eu falo assim, que Deus ele faz tudo perfeito, né? Deus não chama ele chama o casal. Uhum. Porque eu falo que não é 50%, mas 99,9%, né, do meu chamado pastoral, da nossa vida pastoral, é a Rita. Uhum. Porque ela está ali como intercessora, está ali como auxiliadora, está ali ajudando, orando, atendendo, nos dando força nos momentos das dificuldades. Então é isso. Mas tem vários acontecimentos que nós poderíamos contar para você aqui, mas o tempo Pegando até um gancho, na verdade, até uma pergunta que a gente colocou aqui, né? Qual foi um momento marcante, assim, eu sei que existem vários, né? Mas um momento marcante que vocês passaram como pastores. Dentro do ministério? Dentro do ministério. Tem vários. Eu muitos. estou lembrando aqui, né, nessa nossa primeira igreja, né? Sim. Nessa nossa primeira igreja, que eu falei para vocês que ele tocava tudo em ré, 3 notas ele sabia. E eu fazia o louvor. Excelente música. E Preciso fazer aula com você, mãe. E a Débora ficava engatinhando, né? Aí eu pegava as crianças no momento do louvor, né? Pegava depois, as crianças iam para um corredorzinho, eu não lembro quantos metros tinha, uns 3, 3. Tinha 1 metro, 1 metro e pouquinho, 1,5 metro no máximo de largura
e 2 e Comprimento. Ali ela ficava com as Eu crianças, ficava com né? um monte de criança ali, que era desse bairro bem carente. E ali, aquele vulco de criança, né? Não tinha material, não tinha nada, era tudo improvisado, né? Sim. E aí a Débora também ficava ali, e o nosso shampoo era o Scabin. Lembra do Scabin? Porque a Pois criançada é. via tudo assim. E ali foi... E nessa igreja, uma vez entrou, ele pregando numa autoridade, tinha feito louvor, aí eu fui com as crianças pra lá, e ele pregando numa autoridade, aí tinha muito bêbado, uma cidade muito pequena. Sim. Tiago, Tinha muito bêbado. E aí chegou um bêbado e falou assim, eu quero que você pregue sobre Davi. Ele dava a ordem pra ele. E ele ficava no falando. meio da mensagem. Aí depois ele falou assim, em nome de Jesus, fica quieto aí, fica quieto. Eu tô falando da Senta, palavra, né? senta aí, fica quieto. Né? Você vai ouvir a palavra e tal. Aí ele ficou quietinho. Na hora da oração, quando a gente foi orar por todo mundo, que ele levantou a mão, tinha um big de um revólver aqui nele, né? Eu falei, Deus do céu, se ele tivesse... Se ele... Meu pai, tava bêbado, né? Nessa mesma igreja, no começo do ministério, teve outra ocasião também, que uma outra pessoa também, de repente, nós ouvimos cair no chão um barulho, a pessoa estava com uma faca. Facona, né? Meu Deus. No momento da oração, a faca caiu no chão. Aí olha, em nome de Jesus, né? Meu Deus. Existem são coisas coisinhas marcantes, assim. existem Imagina. conversões marcantes, curas, né? Estrondosas, momentos alegres que marcaram a nossa vida, momentos assim tristes também que marcaram a nossa vida, mas a Rita, né, fala disso. Eu me lembro de vários momentos marcantes na nossa vida. Momentos assim que, por exemplo, eu me lembro de um atendimento que nós fizemos, e essa pessoa ela estava assim totalmente desnorteada, né? Totalmente assim abalada, desnorteada, e ela abrindo o coração, passando por um momento seríssimo familiar, né? Seríssimo familiar. E Deus agiu assim de uma forma tremenda, de uma forma muito poderosa, né? Aí fomos à casa desta pessoa. Eram 2 jovens. Sim. Devia ter, acho que não tinha 30 anos. E esses 2 jovens, o moço, né, e a moça, brigando muito, aquela loucura toda. Aí quando nós chegamos na sala da casa deles, eu vi vários DVDs assim, né, vários DVDs no armário. Deus, Michael, Deus usa cada um, né, de uma forma. Existem coisas, por exemplo, que às vezes eu estou num ambiente e Deus me leva a olhar, e aquilo que eu estou olhando, ele é como se fosse um zoom, sabe? Cresce, né? Aí eu olhei aquilo ali, eu vi aquela bagunça na casa, e aí eu, né, depois de conversar, tá, eu perguntei, o que são esses DVDs, né? Eram filmes pornográficos, né? Sim. Que eles assistiam, um casal. E aí eu comecei a falei com eles que o inimigo estava ali, né? E quando nós oramos, os 2 estavam endemoniados. O marido e a mulher. Né? Os 2 estavam perturbados, e Jesus libertou, e serviram a Deus, entregaram a vida para Jesus. Muitos acontecimentos. Um dos acontecimentos também lindo que aconteceu foi a reconciliação de um casal, que eu estava na igreja, né? Ele entrou assim com um capacete, né, na mão, chorando, né? E eu pensei até que era um assalto, porque ele entrou, né? Você lembra a escada da igreja? Ele entrou apavorado e falando que o casamento dele tinha acabado, que tinha tido problemas e tal. E depois de meia hora, a esposa dele tinha marcado um encontro, né, para a gente conversar. Ela estava precisando de uma oração, mas eu não sabia que era a esposa dele.
Então, o Espírito Santo levou os dois para a igreja. Olha isso. Meia hora antes, ele chegou desesperado. E depois Ele não havia de marcado meia ela que hora, havia marcado. ela chega, né? Uhum. Aí, eu me lembro que a Fátima, ela já tinha me falado, né, que ia vir uma mulher conversar comigo, pedir uma oração. Ela só podia na hora do almoço. Falei, não, tudo bem, tal. E aí ela foi almoçar. Eu estava com o moço ali, né? Tinha até me esquecido dessa moça. Estava angustiado mesmo, numa situação. Aí ela chega e toca o telefone. Eu estava sozinho no escritório. Falei, dá licença, vou atender. Atendi. Falei, olha, a mulher dele estava encostando o carro na igreja. E ele falou, tá bom, tal, eu tô descendo, vou abrir a porta então para você, né? E aí quando eu desliguei o telefone, eu falei, pastor, o senhor estava falando com quem? É uma senhora que marcou para mim. É a minha mulher, é a voz dela, né? Aí eu falei, então é o seguinte, falei para ele, você vai ficar aqui no escritório. E eu vou lá atender ela, né? Aí eu fui, atendi, né? Fiquei conversando com ela mais de 1h30, ela decidida a divorciar dele mesmo. E aí quando terminou a nossa conversa, eu disse para ela, ela estava, né, indo embora com um bebezinho no colo, um bebê recém-nascido, né? É muito triste, né? O inimigo ele tem acabado com a vida de muitas pessoas, sabe? Infelizmente. E aí eu disse para ela, olha, filha, o seu esposo está aqui na igreja. Ele disse, como? Eu também não sei. Eu sei que Deus trouxe ele aqui na igreja. Aí eu perguntei se ela queria se ela aceitava uma oração, orar por ela, pelo marido, mas se ela não aceitasse, eu entendia também, sem problema. Aí ela aceitou. Aí eu levei eles para o púlpito da igreja, e ali nós oramos, nós clamamos a Deus, eu, ela, né? E aí ela começou a fazer um discipulado com a Rita, ele começou a fazer um discipulado comigo, e hoje são grandes empresários aqui em Prudente, né? Casal abençoado, cheio de Deus, estão servindo ao Senhor Jesus. Deus é bom, né? Deus é bom. E é muito lindo que cada processo, né, é um aprendizado para vocês também, né, pastoreando com certeza, ali, né? Vivendo algo novo e vai fortalecendo a fé, porque a gente vai vivendo a fé na prática, né? Sim. Tá vendo que realmente é o propósito de Deus se cumprindo em nossa vida, né? Com certeza. Pastor, agora a gente mudando um pouco para a área da família, questão da família, né? Vocês são pais de 2 filhos muito abençoados, né? O Theo Huber. Irmãos, para quem não sabe, o pastor Tércio, a pastora Rita, né? São pais, né, do Theo Huber e da Débora Huber, né? O Theo, muito conhecido nacionalmente, internacionalmente, tem muitas canções que têm impactado muitas pessoas. Pode Morar Aqui, Só Quero Tua Presença, 1 Milhão de Anos, né? E a Débora também, né? Muito usada por Deus, e agora lançou um novo EP dela, né? Um primeiro EP dela, e são 2 pessoas que são tremendamente usadas por Deus, né? E como foi conciliar ministério e criação dos filhos, né? Para que eles crescessem amando a Jesus e vivendo o propósito deles em Cristo. Filho, é o seguinte, né? Nós sempre falamos, eu e a Rita. Em primeiro lugar, a gente sempre orou muito pelos nossos filhos, desde criança. Desde criança, né? As crianças até o casamento, até o dia do casamento deles, né? Eles iam pro quarto e eles chamavam a mãe ou o pai para orar por eles. Né, Rita? Mãe, vem orar. Até o dia do casório. Que bem. Legal, né? Meu Deus. Então, a Rita, né? A mulher, a base, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, a Rita na intercessão, na oração, a gente também, né? Muitos trabalhos na igreja. A Rita suprindo muitas vezes, né? A nossa... a igreja, né? Você sabe, consome muito né? Parece que não, né? Tem pessoas que falam, ei, pastor, não faz nada, vida tranquila, né?
Pois é. E então nós procuramos, em primeiro lugar, sempre orar muito pelos nossos filhos. Sempre, 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 sempre. E eu, às vezes, acordava de madrugada, eu ia no quarto da Débora, orava por ela, no quarto, né, do Theo, orava por ele. E às vezes eles acordavam bravo, pai, né? Eu não acendia a luz, nada, mas eu tô orando, fica tranquilo, pode dormir, o pai tá orando e tal. E a outra coisa é a prática na palavra. Sim. O maior exemplo, Maico, a melhor coisa, o melhor presente que você pode dar para sua filha, né? Uhum, Filha linda, né? E você que está nos assistindo, o maior presente que um pai e uma mãe pode dar para um filho é o filho, a filha, ter a certeza que o pai ama a mãe dela. Meu Deus. A mãe ama o pai dele. Uhum. Tá entendendo? Então, eles sempre viram isso na gente. Uhum. Eles viram sempre eu abraçando a Rita, a gente conversando, a gente sendo transparente, né? Não vivendo de fachada. O que era, né, a gente vivia, procurando dar o exemplo. Sim. Se nós falávamos alguma coisa na igreja, né, no culto, a gente vivia aquilo ali. Né? Uma das coisas, né, que o exemplo, né, ele faz, né, até um ditado, né? Como é que é o ditado mesmo? O exemplo faz um monte, uma coisa assim, né? É mais ou menos isso, né? O exemplo, então, ele via em nós, os dois, né? Via em nós a sinceridade com Deus, a seriedade com Deus, a seriedade com a igreja, a maneira como nós tratávamos as pessoas. E eles eram muito amados. Nós, né, bem? Meu Deus do céu, a gente, quando, né, a gente estava fazendo de tudo para eles. Né? Lógico, muitas pessoas falam assim, não, eu sou, lá em casa, eu sou o pastor dos meus filhos. Não, em casa eu sou o pai deles. Né? Eu sou o pai deles, o pai e a mãe, que brinca, que rola no chão, que joga bola, que dá aquela ralhada, aquela conversada, né? Olha, isso não pode fazer, isso aqui. E a mãe, né? Que a Rita, o Theo fala, né? Que a Rita tinha uma mira no chinelo. Um dom no chinelo. A Rita pegava o chinelo e pá, né? Não errava uma, né? Mas isso aí na verdade, a gente corrige, né? Com tanto amor que eles nem sentem, né? Hoje é motivo de riso. Quando o Tércio, a Débora era esperta, o Theo era mais lento, né? A Débora era esperta. Então, quando ela sabia que fazia alguma coisa, e ele falava assim, né? A gente estava em visita. Mas isso era uma coisa assim... esporádica. Sim. Mas ele falava assim, ó, em casa a gente conversa. Então, sabia que tinha correção. Né? Ela sabia, né? Aí ela chegava... E antes de qualquer coisa, ela colocava 2, 3 calças de moletom. Olha isso! Aí depois ele foi ficando esperto nós também. levava no quarto. Né? Hoje não pode dar tapa, né? Pois é. Nós fazíamos isso, né? Os nossos pais iam com cabo de vassoura. Hoje não pode. E outra coisa também, né? Assim, me lembro que, como eu disse, a Débora estava sempre comigo, né? A gente tem as fotos lá, ele tocando, eu cantando e a Débora engatinhando em volta do altar ali, né? Sim. O Theo nasceu, aí eu colocava ele, na época não era bebê conforto, era o Moisésinho, né? O cestinho. Eu pegava esse Moisés, levava ele, ensaiava o louvor, né? Que era a frente também do louvor. Sim. Então, ele assim, os dois tinham o carrinho, ele ia no carrinho, porque ele é titico, e assim, tinha a base da roda. E a Débora ia em pé, naquele ferro, né? E eles iam onde eu ia. Eu estava dando aula de escola bíblica, os dois às vezes brigavam. Irmãos, dá licença.
senta ali, não faz mais isso, tá. Então, irmãos, olha, como eu estava falando, então, assim, eles nunca me impediram de fazer a obra, né? Sim. E eles sempre estavam com a gente em tudo. Então, acho que isso também serviu de base, fortalecendo, porque hoje os pais, como que consideram os filhos um empecilho, e nunca são, Nossa, né? é muito importante. Os filhos mesmo. não são empecilhos, né? Sim. Então, pode dificultar um pouquinho algumas coisas, mas quando os pais agem assim, beneficia, né? Sim. Porque a criança é como se fosse um CD virgem ali, né? Um HD virgem. Então, até os 7 anos, 8 anos, eles estão sendo formados. E tudo que eles ouvem, Vai esses dias, quando absorvendo. foi que você estava pregando? Você estava pregando e a Antonella estava ali. Foi domingo? Não Nossa, sei. domingo à noite. E o pastor pregando e a Antonella desenhando ali. Não quis ir para a classe aquele dia e estava desenhando. Aí ele falou assim, não sei o que, Eu comecei a brincar, de um né, com a restaurante. igreja e tal, comecei a falar quem que ia jantar fora, tá no final do culto já, né? Sim. Ó, quem vai jantar fora hoje, quem vai levar a família hoje e tal. e tal. E ela Um ama momento de Outback. descontração no culto, E ela né? falou assim, eu! Ninguém A única esperava. na igreja. Né? Ninguém esperava. Porque eles estão ali desenhando, Mas eles brincando, estão mas eles observando. absorvendo tudo. Exato. Né? Sim. Então, e quando eles vêem, tipo assim, eu falo para os irmãos que servir, ser voluntário na igreja, é uma bênção porque ninguém vence Deus em dar. E assim, se o filho vê eles envolvidos com as coisas de Deus, o natural para o filho Sim. Sim. vai ser viver aquilo. viver aquilo, Né? né? Exato. É ser envolvido. Então, ninguém vai chegar e falar assim, olha, você tem que começar a servir. Não, para o filho vai ser natural. Né? O não natural vai ser não ser envolvido, Aham. né? Então, assim, isso é muito importante os pais entenderem nos dias de hoje, né? Sim. E assim a gente criou nossos filhos assim. Sim. Onde a gente estava, eles estavam. Sim, onde Sempre, estavam, sempre, né? sempre, Na sempre. igreja. Ó, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho para falar dos nossos parceiros, né, que ajuda aqui o canal. Seguinte, você, músico, você que serve na igreja, seja tocando algum instrumento, seja cantando, eu te convido a conhecer a nossa academia, Michel Santos Academy, tá bom? Vai ter um QR Code aqui, dá uma olhada lá. Você que quer aprender a tocar violão, temos a Academia do Violão. Você que quer aprender a tocar teclado, temos também a Academia do Teclado. E você que quer desenvolver a sua técnica vocal, quer aprender canto, né? Temos também a Academia do Canto. Eu, juntamente com a Carol e com o professor Fábio, estamos lá ajudando vocês que querem servir ao Senhor com excelência, tá bom? Então, dá uma olhada, o link vai estar na descrição aí também, vai ter o QR Code aqui, vamos nos aprimorar para servir ao Senhor com excelência. Lá já são mais de 3.000 alunos, né? Você pode aprender à distância, da onde você estiver, você pode aprender com a gente. Olha, e você também que quer fazer uma fotografia, tem a nossa parceira, que é TF Fotografias. Acompanha ela aí no Instagram e dá pra você fazer fotografia de casamento, de aniversário, de criança. Então já segue ela, manda mensagem pra ela, eu tenho certeza que vai ficar linda suas fotos e vídeos, né, amor? Com certeza. E você que quer dar uma repaginada na sua casa, Viver Bem Estofados. A Viver Bem Estofados, ela alcança todos os cômodos da sua casa. Você quer um sofá, vai ter ali para sua sala. Você quer uma cama linda, vai ter ali também pro teu quarto. Você quer uma mesa ali, é importante a mesa, né, amor? E até o estabelecimento também, E né? até para estabelecimento, maca. Então, eu convido você a conhecer a Viver Bem Estofados, porque lá vai ter tudo que você precisa ali para dar uma repaginada na sua casa e deixá-la mais bela. E agora, vamos continuar com o nosso episódio. E assim, né? A Bíblia Sagrada nos diz que os filhos são herança do Senhor. Nós precisamos entender, né, que os filhos, eles não são nossos, eles são do Senhor. Né? Vocês têm uma garota linda, a gente já passou por essa fase, temos 2 filhos maravilhosos. Por isso que o casal, Michael, eles têm que se amar. Né? Eu sempre falo, nós sempre deixamos claro, né, na igreja, para a nossa família, para os nossos filhos. Eu sempre chego para os nossos filhos, hoje nem precisa que eles... E eu falava, olha, eu amo vocês 2, mas eu amo, em primeiro lugar, a sua mãe. Em primeiro lugar, Deus, né? Mas a sua mãe, depois vocês. Mas que isso, pastor, né? Mas porque são tipos, são amor diferente, amores diferentes, né? Sim. Sentimentos diferentes. Então, quando você cria
leva eles a viver essa dimensão da fé, dimensão da palavra. O que acontece? A Bíblia diz que os pais se tornam como o valente. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro, na mão de um valente. Então você é o valente, você é a valente. E os filhos é a flecha. Então os filhos, quando está tudo na orientação de Deus, na presença de Deus, os filhos vão muito mais longe que vocês. Mas por quê? O valente, ele pega a flecha, da aljava, ele coloca no arco, e ele não vai soltar essa flecha de qualquer... Não, ele tem um alvo. Sim. Então, nós precisamos ter um alvo, e a gente solta a flecha, e a flecha vai mais longe. Olha, falando do Theo, a Rita, quando ele tinha 5 anos de idade, ela deu um presente para ele. Qual foi o presente que você deu para ele? Violão. Um violão. Olha isso. Ele tinha 7 para 8. 7 anos, isso. Aí ele queria dar uma bola, porque ele gostava de bola. Nossa, não, ele nós não amava vamos dar bola, não, bola. nós vamos dar um violão. Rita, um violão tem nada a ver com ele, porque ele gosta de bola. Eu falei, dessa vez a gente vai dar um violão. Isso. E aí a gente Compramos no ponto certo. Ponto certo. 10 para Depois do violão, eu me lembro que tinha uma irmãzinha que ia se desfazer de um tecladinho. Também eu comprei esse tecladinho e coloquei no quarto dele. Nunca Nunca tocou na... Não, nunca insisti. Sim. Mas, porém, sempre incentivei. Né? Sim. Então, eu falei, deixei ele ligadinho. Aí, às vezes, quando eu ia fazer um barulhinho para ele ficar... Para ele sentir vontade de ir. A Débora tentou, mas o dedinho dela, a mãozinha dela é mais curta. E ela nem com violão, machucava o dedinho dela, não era longo, o dedinho dela mais curtinho. Mas ele foi. Sim. E aí... E sempre nos ensaios comigo, né? Aí ele sentava ficava lá, observando. ficava observando, e foi sozinho, né? E Deus ensinou ele a tocar tudo. Hoje ele toca tudo, só não instrumento de sopro. E hoje, veja bem, a gente conhece alguns lugares. É o que a palavra de Deus fala. Gente, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel, meu irmão. Acredita nela. Vive ela, A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Então a flecha vai muito mais longe. Então hoje ele conhece o Brasil, ele conhece lugares que eu nem sei se eu vou conhecer. É verdade, a gente conhece todos os estados do Brasil, né? Já foi por todos os estados. E até fora, internacionalmente, fora, tal. Sim. E aí cada lugar, às vezes vai em um lugar, Deus libera uma palavra profética. É muito lindo, E a Débora também, uma bênção de Deus. Débora tem uma unção, a Débora é uma pastora, Ainda não, ela não tomou essa decisão, Mas ela é uma pastora, canta muito, Na verdade, o Theo fala, quem canta é a Débora, mas porque começou, Começou assim o ministério deles, Sim. Aí eu dirigia e os dois me ajudavam. Ela com o back atrás, Sim. E sempre me corrigindo. Mãe, não é assim, assim. E ela sempre tem um ouvido muito bom, Ela E ele tocando, ou bateria, ou a guitarra, ou contrabaixo, ele por trás tocando. Aí a gente impulsionou, ela começou a fazer o louvor, Sim, liderar o louvor. Liderar o louvor. Eu falei, minha mãe tá cansada, tal. Então eu ficava por trás, ficava com eles no ensaio e tal, mas eu fui passando para ela. Sim. Aí ela, então, assumiu e ele tocava para ela, Tocava para a equipe lá. Aí, uma vez, ela foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, ela ficou 3 meses, 3 meses, intercâmbio aí, escolar. Aí, só tocando. Falei, filho, agora você vai ajudar a mãe, Não, porque eu vou... Ele já tocava, mas não cantava. Não cantava. Sim. Não, filho, vai, filho, vamos fazer uma vez. Faz, filho, faz, a mãe ajuda, você vai, a mãe tá aqui. Tá. Aí ele foi, e Deus usou tanto ele, tanto. Foi incrível que era aquele Foi domingo. um hino que marcou, foi Bendito Serás, Tua casa, Bendito Serás. Foi maravilhoso. Sim. E aí, Esse hino marcou a vida dela. Foi. E nesses 3 meses que ela ficou lá, ele se desenvolveu, como líder do louvor, ele foi ali.
Aí ela chegou, aí os dois cantavam juntos. Eu ficava assim, babando, porque eu amo ver os dois cantar juntos. Sim. Eu amo. Sim. E os dois, então, se completavam na voz, em tudo, os dois se ajudavam, né? Sim, Aí foi assim o tempo todo. sim. E a Coisa gente boa, né? crê, né, que a geração vai continuar, né? Em nome de A Jesus. Mariá tá chegando aí, tá Sim, com sim. 8, a Antonella, a Bela e os netinhos, Vai né? passando de A geração. Maria agora já vai participar desse espetáculo do Natal, Do né? Natal. Vai cantar um pedacinho de uma É. música lá. Ai, que bem. Que bonitinha, né? Então é assim, né? Os filhos são herança. É. Você, Marco, né? Você, Carol, vocês são escolhidos de Deus. E Amém. todos vocês que estão, né, nos assistindo também, Deus ama vocês. Vocês são escolhidos de Deus. Amém. Procura viver uma vida na presença de Deus. Só isso. Sem muita coisa. Só obedecer a Deus. Amar a palavra de Deus, né? Aí o que vai acontecendo? Você tem um filho. E daqui a pouco vem os netos, né? E eu sempre falo para a Rita, nós somos abençoados por Deus. Porque nós estamos vivendo uma promessa. Qual é a promessa? Vocês verão os filhos dos teus filhos. Glória a Deus. Amém. É uma promessa que Deus foi tão bom com a gente. É. A gente está vendo os nossos filhos e está vendo agora as nossas netas, né? Na presença de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Continuando nesse tema família, a pastora tem um testemunho muito lindo que conta no altar sobre ter ganhado seus familiares para Cristo, Sim, né? sim. Qual conselho a senhora daria para quem está vivendo isso? Às vezes entregou a vida para Jesus, né? Se batizou e não tem o apoio da família. Como permanecer firme e ganhar esses familiares também para Cristo? Então, na família, Carol, intercessão é tudo, Sim. né? E viver a palavra. Sim. Né? Na família, a gente não usa muito falar, né? A gente evangeliza, se preciso for, a gente usa a palavra, Sim. né? Então, é sempre com muita graça de Deus, tratando, né, todo mundo com amor de Cristo, Sim. sendo o testemunho vivo, né? Ali dentro. É assim, Sim. porque a obra realmente é do Espírito Santo, né? A Sim. gente fala até os ouvidos, quem convence é o Espírito Santo. Uhum. Então a intercessão prepara o coração deles. E a nossa vida, desculpa, a Imagina. nossa vida, né, como testemunho vivo, vai quebrantando, né? Vai quebrantando. E é assim que a gente ganha, né? Quando Deus permite uma oportunidade, Sim. que nem assim, nas primeiras vezes eu me lembro, quando a família se reunia, era muito nova, né? E eu ficava assim, lutando contra mim. Eu falo para orar, não falo para orar, porque os tios estão falando isso, outro está falando que vai dançar, aqueles bailes que a gente fazia nas famílias. Sim. Eu falei, gente, o que eu faço? Faço, não faço, né? Aí eu ficava meio remoendo aí, Senhor, me ajuda. Gente, e se a gente fizesse uma oração antes da gente começar aqui? Vamos fazer uma oração, né? Então, né? Então, assim, fui tomando com ousadia do Espírito Santo, Sim. né? No momento certo, né? Sim. E aí a luz tem que brilhar, né? A gente não pode deixar a luz ofuscada, né? E a Bíblia diz que a gente é a luz e tem que ser sal fora do saleiro. Sim. Que ser sal na igreja é uma coisa, mas na casa da gente o ministério é meio mais difícil. Jesus disse, né? O profeta não tem honra, senão na sua própria casa, né? Então realmente é mais difícil, mas não é impossível, né? Sim. Então é agindo assim, com sabedoria, com a graça de Deus e com ousadia. Sim. Não perdendo nenhuma oportunidade de, na hora certa e do jeito certo, falar do Senhor Jesus, né? E o que acontece, né? Hoje a Rita, né? A família da Rita é grande, uma família. É bem grande. São de 8 irmãos, né? Minha mãe tem 17 bisnetos. Meu Deus. É bem grande mesmo. Grande. E aí o que acontece? Hoje é até bonito de ver. Eu fico assim feliz, né? Porque quando nós nos conhecemos, né? Nós nos casamos, quem era convertido era só ela e a irmã dela, né? A Mirna, minha cunhada. E hoje a Rita se tornou um referencial de fé. Então, alguém fica doente lá, vamos ligar para a tia Rita. Alguém, o filho da irmã, vamos ligar para a tia Rita, né? E tem testemunhos lindos, né? Do seu sobrinho, né? Do filho da filho sua da sobrinha. Thalita, agora que Isso. nasceu, né, faz uns 3 aninhos, 2 aninhos, acho que ele nasceu. Ele nasceu com 6 dedinhos, né? Cada mãozinha. Sim. E aí ela nasceu e ela ligou chorando, tia, né? Falei, olha, Thalita,
você tá com olhinho aí? Porque quando eu vou, eu levo olhinho, eu levo ceia, eu levo, né? A gente ceia, tá? E eu falei, você tá com olhinho que a tia deu? Tô. Então, a tia vai orar. Segura na mãozinha dele, a tia vai fazer oração. Orei daqui. Falei, agora pega o óleo. Unge, fala isso. Em nome de Jesus, eu confirmo, papapá. Né? E porque ela estava com medo que ele ia passar, se estava ficando roxo, né, os dedinhos, não estava indo sangue para os dedinhos, e ela estava com medo de acontecer alguma coisa, o doutor disse que ia fazer cirurgia, tal, ela é muito novinha e tal. Aí eu orei aqui, no outro dia os dedinhos caiu, os 2 dedinhos, que ficou só com 5 dedinhos, normal, né? E aí ela ligou para mim, tia, sabe o que aconteceu, tia? Eu falei, glória a Deus, dei chorando, falei, glória a Deus, vamos glorificar, vamos agradecer a Deus agora. Né? Então, mesmo de longe, de perto, né? Sim. Isso é muito gostoso. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo. Dentro de casa é nosso primeiro ministério, né? Então, sim, quando eu vejo minha família assim, eu glorifico a Deus, porque eu tenho certeza do meu chamado, né? Sim, é muito gostoso. Sim, muito gostoso. Com certeza. Continuando nessa questão da família também, pastor, é bem notável que o senhor tem uma admiração muito grande pelo teu pai. Sim, né? Nossa, meu pai é... Assim, pastor, né? E qual foi o maior aprendizado que o senhor aprendeu com o seu pai, sabe, no decorrer da vida? Olha, além de viver uma vida muito séria com Deus, meu pai teve um encontro muito forte com Jesus, né? Ele estava desenganado, né, da medicina, dentro do hospital. Deus falou com meu pai. Ninguém orou para o meu pai ser curado. Deus falou com ele dentro do hospital, né? Então, esse encontro com Deus faz com que a pessoa ela tenha uma visão da vida diferente, uma visão de Deus também diferente. Sim. Deus não é aquele lá, não, Deus é o tudo para ele, né? E a coisa mais linda que eu vejo no meu pai é o amor que ele tem pela palavra de Deus. É o temor que ele tem pela palavra de Deus, né? É uma coisa assim admirável, né? Há uns 15, 20 anos atrás, eu perguntei para meu pai, pai, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele falou, filho, depois de 100 vezes eu parei de contar. Meu Deus! Ele já orou, ele já leu a Bíblia de joelho, já leu a Bíblia, enfim, e experiências tremendas com Deus. Então, além da maneira como ele cuidava, né, da nossa vida, da nossa mãe, né, meu pai sempre honrou minha mãe, até no dia que, né, um dia difícil para todos nós, né, o dia que o Senhor levou a nossa mãe, eu agradeci a ele, né, por ser um exemplo, né, e por amar minha mãe. Então ele cuidou da minha mãe até o último momento da vida dele. Mas a palavra de Deus era uma coisa. Até hoje, se você for na casa dele, assim, tem Bíblia para tudo. Né, lê de lupa, né? Porque ele tem problema nos olhos, né? Ele põe a lupa, mas ele não deixa de ler ele lê a Bíblia, sim. Eu lembro do senhor falando no testemunho, né, sobre ele, que ele estava passando por um momento difícil e ele fez até um voto com Deus, né? Que ele não passaria nem um dia mais sem ler a palavra, né? É quando ele saiu do hospital, né? Que não tinha mais o que fazer. A medicina não tinha mais o que fazer, ele veio para casa. E aí ali ele fez um voto com Deus, né? Assim, uma promessa, porque voto é uma coisa que hoje a gente está mais acostumada, né? Então ele pediu uma Bíblia para minha mãe, que tinha no estante, abraçou a Bíblia e ele disse, Deus, eu não sei quantos dias de vida eu vou ter mais, se vai ser um dia, se vai ser 10 dias, se vai ser um ano, se vai ser... O resto da minha vida, todos os dias eu vou ler a Bíblia. E a coisa mais linda, Maicon, né, a gente fica até emocionado, a coisa mais linda, meu pai é muito organizado, né, bem? Muito organizado. As canetinhas, né, que ele grifa, porque a Bíblia dele é toda grifada, né, as canetinhas, ele tem bolos e bolos assim de canetas, tudo guardado, que não tem mais tinta, né? 20, 30 bolos de caneta assim, tufo de caneta. Amarelinha, vermelha e tal. Bonitinho, né? Meu Deus, que coisa linda. E todo dia também, né? Ele faz um diário, ele tem um diário, né? Ele tem um diário, ele começa o diário assim,
hoje, Senhor Jesus, hoje o dia está ensolarado, Olha São isso. tal, Senhor, o memorial meu que vai filho, ficando. meu filho está aqui hoje, Deus Tudo, ele abençoe conta a vida tudo dele, ali, conta a vida dele com Jesus. Legal. Glória a Deus. Pastor, a gente vai para um momento agora. Cadê esse Bem descontraído. Momento descontraído. Ok. Opa! É uma dinâmica que a Ai, gente vai ai, fazer. ai, ai. A gente vai fazer perguntas só Olha. pra descontrair, Que assim, legal. É engraçadas. ele ou ela, né? E aí, Fica É se for ele, pastor, eu tenho que fazer vira assim? ele. Isso. Isso. Ah. E se Quando for for. pastora, vira ela. Ok. Olha, a primeira pergunta. Ai, Quem é ai, mais ai, ai, ai. esquecido? Acertaram. Aí, ó, já tá na sincronia. Sintonia. O segundo. Essa, olha, quem falou eu te amo primeiro? Ixi. Yes. É que faz tempo, né? Posso mudar a pergunta? Pode. Vocês vão dar risada agora, mas promete que vocês vão se comportar, vocês também. Quem deu o primeiro beijo? Isso. Ela me agarrou. Ele era muito tímido. Eu era muito tímido. Meu Deus, muito tímido. Ela tomou atitude. Tinha que uma tomar até mulher pra tem pedir que ter namoro. atitude, hein? Olha, Pra ele me Sério? pedir namoro, vai 1, 2, 3, já, vai, vou te Umas ajudar. 2 horas para pedir Desse namoro. jeito. 2 meu horas. Deus. A terceira. Quem é o mais romântico? Olha. Quem é o mais engraçado? Acertar essa aí, ó. É assim que tem que mostrar? Dá pra botar pra Isso. câmera. Esse, vamos ver se é igual lá em casa esse. Quem é o mais dramático quando tá doente? Jesus. Vai igual lá em Tem que ser casa. sinceridade. Toda Tem que casa, ser acho que é a mesma 37.1, coisa. tá passando mal. Fala, gente, nem é febre. Eu já falei aqui que o homem pode passar o que for, mas uma febre derruba o homem. Quem conversa mais após o culto? Pastor. Tá sincronizado, E a nenhum outra- tá diferente aí. E a última. Quem erra mais as letras do louvor? Às vezes Quando tá cantando. cantando. Eu acho que é ele Eu. também. Ele Ainda também. mais os louvores novos, né? Que tinha... Meu Deus do céu. Se não fosse aquele telão lá que aparece pra gente, Parece, nossa, mesmo olhando ela, né? verdade. É um momento mais pra gente brincar, descontrair. Sim, A gente tá sim. chegando no final, né? Ok. Mas ainda tem 2 perguntas que a gente queria fazer pra vocês, né? Ok. Esse episódio vai estar saindo agora, você de casa está vendo em 2026. Pastora, qual conselho vocês dariam para quem está iniciando esse ano de 2026, sabe? Porque às vezes a pessoa talvez venha um ano de 2025 um pouco, sabe, frustrada, porque toda vez que começa um ano a gente enche o nosso coração de expectativa e Sim. às vezes não sai como a gente quer, é normal, Sim. né? E para aquela pessoa que às vezes está desanimada, está desacreditada, né? Qual conselho vocês dariam para que ela tenha um ano abençoado em nome de Jesus? Quer começar por você ou por mim? Eu posso começar, daí você fala, olha, eu sempre aconselho, né? A Bíblia fala assim, que basta cada dia seu próprio mal, Sim. né? Então, assim, meia hora antes, já foi ontem, já é passado, passou. né? Então, se eu levar algo para o futuro, eu nunca vou conseguir construir algo novo, né? É impossível construir algo novo levando o velho, né? Aham. Ou é velho ou é novo, Sim. né? Então, assim, o que passou, pega as experiências, os aprendizados e tudo bem, né? E vamos seguir. Mas não leva o que é ruim, não, né? Não leva o que é ruim para o ano novo, não, porque não vale a pena, né? Sim. Eu vejo que cada ano que o Senhor nos dá para viver é uma oportunidade de melhorar, de fazer Sim. coisas melhores, de crescer. Então, né, o que ficou para trás, ficou lá atrás. Então, esquece, só leva o aprendizado, né? Tem o inteligente, tem o sábio, né? O inteligente, como que é o inteligente? O inteligente, você fala assim, ó, tem um buraco aqui. Aí ele fala lá, ele cai no buraco. Ele fala, nossa, tinha um buraco aqui mesmo. O sábio, só de ver o inteligente caindo no buraco, ele dá a volta do buraco. Né? Aham. Então, não vamos ser, nesse ano de 2026, não vamos ser inteligentes, não. Vamos ser sábio mesmo, né? Em Amém. nome de Jesus. Sim. Amém. Esse não é Muito bem. conselho. Olha, o meu conselho
Está em Mateus, né? Vou dar um texto da Bíblia, Mateus 6:33. Sim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, Isso né? aí. Deus, ele nos diz que quando nós damos a ele o primeiro lugar das nossas vidas, as bênçãos elas vêm por acréscimo. Deus, ele conhece as necessidades de cada um, as lutas, os problemas, sonhos, né? Mas Deus, quando eu dou a Deus o meu primeiro lugar, a bênção, ela vem por acréscimo. E deixar aqui o tema, né? Deus colocou um tema no nosso ano e nós cremos. Nós estamos vivendo, todos sabem, né, o que está acontecendo no nosso país, em termos econômicos, né? Sim. Mas Deus nos deu um tema para o próximo ano que é Vivo de Milagres. Glória a Deus. Vai ser o ano, em nome de Jesus, que nós vamos experimentar os maiores milagres de Deus. Amém. Nesse nome Né? de O Jesus. viver, o acordar hoje de manhã, já foi um milagre. Amém. O ar que nós estamos respirando aqui já foi um milagre, né? Sim. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. As demais vão ser acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E outra pergunta que a gente faz também, né, pra gente encerrar, essa é a última. Pastor, imagina assim, que tem um outdoor, né, que vai mostrar para todo mundo o conselho do pastor Tércio e o conselho da pastora Rita pra pessoa, né? Qual conselho o senhor daria? Sabe, um conselho para levar para a vida mesmo, que o senhor aprendeu, a pastora também aprendeu. Olha, tem muita coisa, né? Muito pensamento e tal, mas ame sempre e viva, não sobreviva, viva sempre com Jesus. Glória a Deus. E eu olhando para ele, o autor e consumador, né, da sua fé, só olhe para Jesus, né? Porque quando a gente olha para certas circunstâncias, certas pessoas ou situações, a gente, né, como Pedro, né, olha para a força do vento, olha para o tamanho das ondas, a gente começa a afundar. Então não tire os olhos de Jesus, não, nunca. Não tire os olhos de Jesus, olhe só para ele, porque daí você não afunda, né? Justamente. Em nome de Jesus. Viva o dia de hoje, Viva né? o dia de hoje. Como se Cristo voltasse amanhã. Meu Deus. Isso aí. Glória a Deus. Pastora, obrigado por esse momento. Que Né? Nós isso, agradecemos. uma É uma alegria, honra, viu? né, receber vocês aqui. Tenho certeza que esse episódio vai abençoar muitas pessoas. Amém. Né? Amém. Vai ajudar tanto na questão ministerial, na questão familiar também. A gente aprendeu muita coisa sobre a questão Amém. familiar. Né? E que Aleluia. Deus continue abençoando o ministério de vocês, Amém. que vocês cresçam Recebemos em nome de Jesus. cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Nós Obrigada. agradecemos. Tá bom? Nós que Foi um prazer. agradecemos o convite, né? Do Maico, da Carol. E parabéns pelo programa, um programa gostoso, né? Um podcast leve, gostoso, descontraído. Que Deus abençoe, que Deus te leve a Amém. voos bem altos, Amém. para a Em nome de glória Jesus. do nome dele, né? Do nome Amém. dele, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer de coração, viu? Né? A Nós que vocês, a agradecemos. toda a equipe que estão aí nos bastidores também. E nosso desejo aqui, você que está, né, ligado com a gente, você que vai ouvir esse podcast, que você seja grande e poderosamente abençoado. Você, sua casa, sua família, sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então você que está em casa, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Apoie esse projeto, que eu tenho certeza que é um projeto de Deus, né? Para alcançar os lares. E nós se encontramos na próxima segunda-feira, às 20 horas, aonde, amor? Aqui no Pode Unção. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.